Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrade, o Diegueira, teu professor de matemática aqui do curso Sazambujo. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da prova da EPICAR, né? A Escola Preparatória de Cadetes do AR, para ingresso no ensino médio, né? Lá da Escola de Barbacena. A prova foi aplicada em 2018. Vem com a gente aqui pra gente fazer a correção dessa prova. E claro, não te esquece de te inscrever no nosso canal, né? Te inscreve aqui para acompanhar sempre, ativa as notificações do sininho, curte, compartilha, comenta, interage com a gente. Legal? Vamos lá então para a primeira questão aí, que é a questão de número 17, né, no ordenamento da prova. Essa é uma das versões da prova. Bom, sobre o conjunto solução na variável x, com x pertencente aos reais da equação, pode-se dizer que é um conjunto vazio, possui só um elemento, esse conjunto possui dois elementos de mesmo sinal ou possui dois elementos de sinais opostos. Nós temos aqui uma grande equação, né? Uma equação aí com raízes misturadas, tá? Vamos dar uma olhada nessa expressão aqui, talvez a expressão possa ser simplificada, né? Percebe que aqui tu pode colocar o x em evidência, mas ainda assim não vai ficar muito tranquilo não, né? Vai ficar essa expressão aqui. Eu achei que poderíamos ter aqui um quadrado perfeito, mas não aconteceu. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou elevar ao quadrado dos dois lados, para que a gente possa assim cancelar aquela maior raiz, né? Aquela raiz que envolve tudo que estava lá dentro. Tá? Então eleva ao quadrado dos dois lados, cancela a maior raiz. Pronto. Consequentemente, do lado esquerdo, né, eu faço o produto notável que me traz essa expressão aqui. Tá bom? Cancelou a raiz, ficou x ao quadrado mais 2 que multiplica a segunda raiz. Beleza. Agora eu vou cortar esse x ao quadrado. Tá? Essa expressão que sobrou, eu posso dividir toda ela por 2 para deixar as coisas um pouco mais leves. Fica assim. E aqui cortou esse 2, né, porque dividiu por 2. E agora eu vou elevar ao quadrado de novo para cancelar essa outra raiz que ainda sobrou. Então isso é o que a gente costuma fazer, né, com equação que tem raiz. Então do lado de cá vai ficar 4x ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 2, 8x mais 4. E aqui, como cancelou a raiz, né, ficou 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Agora percebe que os 4x ao quadrado se cancelam e os 8x também. E olha só o que sobrevive para a gente após a simplificação. 4 igual a 2. Mas espera aí, galera, 4 não é igual a 2. Então, quando a gente faz uma resolução de uma equação, a incógnita desaparece por completo a partir dos procedimentos corretos que a gente vai fazendo. E a gente finaliza a nossa expressão com uma sentença fechada, né? Uma sentença que permite uma decisão se ela é verdadeira ou falsa. E é uma sentença falsa, obviamente, né? Ou o que a gente gosta também de dizer na matemática, é um absurdo, né? 4 não é igual a 2. Quando a gente chega nisso, a conclusão é que a equação original não possui solução. Não há nenhum elemento, nenhum valor para x real que é capaz de tornar aquela igualdade verdadeira. Portanto, sobre o conjunto solução, nós vamos dizer que ele é um conjunto vazio, ok? Esse é o encaminhamento para a questão número 17. Vamos avançar para a questão número 18. Considere 4 números naturais distintos, tais que, quando adicionados 3 a 3, resultem em 152, 163, 175 e 185. Sobre esses 4 números, é correto afirmar que todos são menores que 70, nenhum é múltiplo de 10, apenas um é primo, algum deles é quadrado perfeito. Tá, vamos chamar esses 4 números de A, B, C, D, tá bom? A, B, C, D. E aí eu sei o seguinte sobre eles. Eu sei que quando eu somo eles 3 a 3, eu vou tendo aquelas respostas ali. Então, por exemplo, tá? A mais B mais C pode ser o 152. A mais B mais D pode ser, quem sabe, o 163. A mais C mais D, esse trio aqui, pode ser o 175.
e B mais C mais D, que é o que faltou, são todos os trios possíveis aqui, 185. Tá? Isso aqui é um grande sistema de equações, né? Com aí 4 equações e 4 incógnitas. Mas uma dica muito legal aqui nesse sistema é a seguinte percepção. Se a gente somar essas 4 equações, olha só, eu vou somar todas elas, tá? Aqui eu já vou fazer a soma dos números. Aqui dá 5 mais 5 mais 5 dá 15. Então aqui dá 6 com mais 6, 12, 19, 19 com mais 8, 27. 2, 3, 4, 5, 6. É isso, né? E aí olha só que interessante, eu estou somando as 4 equações. Quando eu somar as 4 equações, o resultado está dando 6, 7, 5. Mas percebe uma coisa interessante. Tu vai ter 3 A's, tu vai ter 3 B's, tu vai ter 3 C's e tu vai ter 3 D's. Isso quer dizer que eu posso colocar o 3 em evidência. A mais B mais C mais D. Ah, olha só que interessante. Então eu posso pegar esse 3 que está multiplicando e passar dividindo. E aí eu descubro que a soma dos 4, embora eu não saiba quanto é cada um, é dividir 675 por 3, que acaba dando 225. Essa é a soma dos 4. O que eu faço com isso agora? Ora, agora eu vou voltar em cada uma das equações iniciais e vou pensar quem está faltando. Por exemplo, A mais B mais C, está faltando D. E aqui eu estou com 152. Quanto falta para 152 chegar em 225? Entenderam a lógica? Eu sei a soma dos 4 e em cada uma das somas parciais está faltando alguém. Eu vou ver o quanto que falta na soma para chegar em 225 e eu sei quanto é que é o valor desse número aí. Então eu já sei que o meu D, vamos ver, está faltando 48, 48 mais 25 são 73. O D é 73. Vamos ver o C. Onde é que está faltando o C? É na segunda, né? Ó, 163. Deixa eu ver, falta 37 mais 25 dá 62. Agora vamos atrás do B. O B está faltando na terceira equação. Aqui está faltando 50, né? E agora vamos para o A. O A falta na última equação. Na última equação está faltando 40. Pronto, eu tenho todos os valores. Agora com eles em mãos eu posso então decidir sobre as alternativas. Letra A, todos são menores que 70. Falso, por causa do valor do D, né? Letra B, nenhum deles é múltiplo de 10. Falso, o A e o B são. Letra C, apenas um é primo. Olha, o 73 aqui pode ser primo, né? E é primo. Então, e é apenas um. Então a letra C para mim é a resposta certa. E a letra D, algum deles é quadrado perfeito? Não, não tem nenhum aqui que é um quadrado perfeito, tá? Lembrando que quadrado perfeito quer dizer que o número tem raiz quadrada exata. Não é isso, não temos nenhum que é quadrado perfeito, então letra C é a única que está correta realmente. Cuidado, né, que na EPICAR tem pergunta que pede qual alternativa incorreta ou falsa, fica ligado nisso, mas está aqui letra C, resposta certa. Questão 19, essa daí acho que é grande, vamos dar uma olhada. Considere os números x e y, que na verdade são expressões para a gente trabalhar, né? E depois de decidido o resultado dessas expressões, marcar a alternativa verdadeira, né? Que vão falar aí sobre o x, o y ou alguma operação entre eles. Então vamos tentar melhorar o x. Isso eu vou ver se cabe aqui. Então vamos trabalhar no x. Bom, 0,12 barra é bem rápido, né? É uma dízima periódica simples, é 12 sobre 99. Basta pegar a parte periódica, colocar em cima, e se são dois algarismos que têm o período, 2 noves lá embaixo. 4,125 é a mesma coisa que 4.125 sobre 1.000, porque não é dízima periódica. Então eu escrevo o número sem a vírgula e embaixo coloco quantos zeros for o número de casas decimais. Na parte de baixo, o 7,36 vai ficar da seguinte forma: 7 inteiros mais 36,99. Eu separo a parte inteira da parte periódica e na parte periódica eu aplico a regra. E aqui eu tenho 11 sobre 324. Vamos melhorar um pouquinho essa expressão. Esse aqui eu posso simplificar por 3. Vai ficar 4 sobre 33. Deixa eu fazer uma separação aqui. Vai ficar 4 sobre 33. Aqui o 4.025
4.125 por 1.000, eu vou simplificar, deixa eu ver, por 5. Aí aqui embaixo fica 200. E ali em cima, deixa eu ver, por 5. Vai dar 825. Dá por 5 de novo. Aqui embaixo fica 40. E ali em cima, 165. Dá por 5 de novo. Aqui fica 8. E aqui fica 15. Não, que 15. Bobagem. 33. 33. Então, limpando, ficou 33 sobre 8. Olha que maravilha. Simplifiquei bastante ali, deu para simplificar por 5 3 vezes. Tá. Na parte de baixo, 7 sobre 1 mais 36 sobre 99. Preciso fazer MMC e, obviamente, entre 1 e 99, o MMC é 99. Então, tudo isso aqui é essa parte aqui, ó. O 11 sobre 325 não tenho que fazer agora, porque não dá para simplificar. E aí agora eu tenho 7 vezes 99 seria 700 menos 7, seria 693 mais 36. Bom, vamos continuar com uma próxima etapa. Deixa eu ver se eu consigo ainda usar esse canto aqui. Aqui eu vou simplificar desse modo, é claro. E aqui eu vou simplificar por 4. Vai ficar 1/2. Bem simples. 693 mais 36. Vai dar 699 mais 30. Vai dar 729, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai dar 699 mais 699 mais 36 mais 30 729. 729 sobre 99 dá para simplificar por 9. Fica 81 sobre por 9, peraí, vai dar sobre 11. Ótimo. Porque daí o 11 daqui cancela com 11 daqui. 325 dá 5 mais 5 não é múltiplo de 3 não, então deixa assim. Então ficou isso. Ficamos com 1/2 sobre 81.325. É isso. Não, 324. Não é 325. Ah, tô copiando errado. 324. Ainda bem que eu vi a tempo aqui, senão já ia dar problema. Então dá para simplificar mais. Dá para simplificar mais. Porque simplifica por 9. Se eu simplificar por 9, fica 9 em cima. 9 em cima. E aqui vai dar 36. Então dá para simplificar por 9 de novo. Fica 1/4. E 1/2 dividido por 1/4, vamos pegar uma nova tela que está muito apertado. Não, acho que cabe aqui, né, para a gente deixar outra tela em branco. Vai ficar 1/2 vezes 4 sobre 1, vai dar 2. Tcharam, nosso x é 2. Nossa, que volta para descobrir que é 2. Então o x é um número racional, sim. Não inteiro, errado, ele é inteiro. Então não é a letra A. Vamos agora fazer o cálculo do y. O y é 1 sobre, peraí que eu vou ter que copiar tudo aqui, né? 2 mais raiz de 2, mais raiz de 2 sobre 2, mais ou menos 4? Menos 4. Bom, eu preciso racionalizar essa fração, vou fazer isso agora. Então, para racionalizar essa fração, eu tenho que multiplicar ela por 2 menos raiz de 2. É assim que a gente racionaliza quando tem soma, né, galera? Beleza. Vou fazer isso, depois eu volto para o resto da conta, tá? Então isso aqui vai acabar dando 2 menos raiz de 2. E aqui embaixo sempre fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então isso aqui está dando 2 menos raiz de 2 sobre 2.
Então esse é o resultado daquela primeira fração lá de cima simplificada, tá? Essa daqui, ó. Vamos voltar então. Então meu y está ficando 2 menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 e mais 4 sobre 1. Mais não, né? Menos. Vamos multiplicar por 2 em cima e embaixo para que fique um 2 aqui, ó. Né? Seria o MMC, que deve ficar todo mundo sobre 2. E aí fica 2 menos raiz de 2, mais raiz de 2, aí vai ficar menos 8. Que eu tenho que multiplicar por 2 em cima e embaixo, daí é justo. Aí, galera, cancelou aqui. E ficou 2 com menos 8, que é menos 6. Dividido por 2, o nosso y deu menos 3. Pronto. Tenho x, tenho y. Consigo decidir a resposta. X vezes y vai ser um número inteiro e negativo. Concordo. Para mim a letra B é a resposta. X mais y, que vai acabar dando menos 1, é um número irracional. Não é irracional não. E y dividido por x, que é menos 3 meios, né? É um racional não inteiro, concordo. Mas positivo, não, vai ficar negativo. Por isso que a nossa resposta é a letra B, galera. Questão trabalhosa aí a 19. Vejamos a questão 20. Elisa pretende comprar um computador que custa X reais. Ela possui 70% do valor total do computador e ainda vai ganhar de seus avós uma herança que será totalmente repartida entre ela e suas irmãs Daniela e Lavínia. Tá? Então ela tem 70% do valor e vai ganhar uma herança. Aí nessa partilha da herança, a Elisa recebeu 0,27777 da herança, uma fração, né? A gente tem que escrever essa fração daqui a pouco. Daniela recebeu R$ 1.200 e a Lavínia recebeu 7/18 da herança. Ao fazer as contas do quanto ela possuía para comprar o computador, ela percebeu que ainda faltavam R$ 200 para realizar a compra. Então queremos saber qual o valor do computador. Certo. Bom, então o que a gente pode fazer, pessoal? Primeiro vamos descobrir quanto que ela ganhou de herança. Isso dá para fazer. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai obter essa fração aqui, em primeiro momento, né? Que é a parte da Elisa, né? Parte dela. Essa fração, então, ela é uma dízima periódica composta. E um macete bem interessante para fazer a transformação para fração é a gente fazer o seguinte. Escreve o número juntando, colando a parte não periódica na parte periódica. Subtrai a parte não periódica. Isso vai dar o teu numerador. E o teu denominador tu coloca 9s para a parte periódica e zeros para a parte não periódica. Assim estamos chegando na fração 25/90 como representante do número periódico aí, 0,27777. Dá para simplificar por 5, evidentemente, o que vai nos levar para 5/18. Essa é a parte que coube a Elisa. E a parte que coube a Lavínia foi 7/18. Se eu juntar a parte da Elisa com a parte da Lavínia, só vai ficar faltando a parte da Daniela. E somando essas duas frações, eu chego em 12/18, que pode ser simplificado para 2/3. Isso significa que a parte da Daniela, né, ela é 1/3, é só o que está faltando. Ela é 1/3 da herança. Essa herança aqui eu vou chamar de H, porque o X é o valor do computador. Então 1/3 vezes H, 1/3 da herança, é o dinheiro que a Daniela recebeu. Se isso aqui é 1/3, bom, a herança total então era de R$ 3.600. Certo. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Se a herança era 3.600, lembra que a Elisa, ela ganhou 5/18 dessa herança. Vamos calcular o quanto que a Elisa ganhou. Então a Elisa ganhou de herança 5/18 de 3.600. Uma dica legal é a gente quebrar o 3.600 em 36 vezes 100. Reparem que é uma quebra justa. Continua sendo, né? 3.600. Só que daí eu posso simplificar o 36 com o 18, fica 2. E aí fica 5 vezes 2, 10, vezes 100
é 1.000, né? Então a parte que a Elisa recebeu é R$1.000. Tudo bem, galera? Então essa é a parte que ela recebeu da herança. Aí ela pegou os 70% que ela tinha, mais os 1.000 que ela ganhou de herança, e ainda faltava R$200 para comprar o computador. Reparem que se a gente separar o que ela já tinha antes da herança, ela tinha 70%. E, bom, juntando 1.000 e juntando mais 200, ela compraria o computador. Isso quer dizer que, tirando a parte que ela já tinha, aqueles 70% que ele já tinha, isso aqui são os 30% que faltavam para ela comprar o computador. Ora, se nós sabemos que R$1.200 representa 30% do preço do computador, divide por 3 dos dois lados dessa equivalência, divide por 3, e nós vamos concluir que R$400 representam 10% do preço do computador. Agora multiplica por 10, porque assim tu vais obter 100%, que é o preço do computador. Ou seja, aquele computador tinha um custo de R$4.000. Ele pediu exatamente isso, o valor X, que representa o preço do computador. Então ela tinha parte dela, que era 70%, faltava para ela 30% do valor. Conseguimos descobrir que a parte da herança dela era R$1.000, e ainda o exercício nos avisava que ainda faltaria 200. Então quer dizer que 1.200 era o que faltava no que ela tinha antes de receber a herança. Então isso é 30%, e usando uma regra de 3 bem tranquila, concluímos o valor do computador. Tá bom? Então nas alternativas, ele quer na verdade, tem mais um detalhe, né? Ele quer o número de divisores naturais de x. Então tem mais um detalhe, que é pegar o número 4.000 e descobrir o número de divisores naturais que ele possui. Isso a gente faz com decomposição. Deixa eu fazer a decomposição em fatores primos aqui. Vou dividindo por 2 enquanto der, né, galera? Agora não dá mais. E agora vai dar apenas por 5. Relembra comigo. Nós estamos chegando aqui em 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 na 5 e 5 na 3. Como é que acha o número de divisores? A gente pega os expoentes da decomposição em primos, aumenta uma unidade e então multiplica os resultados. Eu estou achando 24 divisores. Vamos ver se tem isso nas alternativas. Letra D, 24. Agora terminamos essa questão 20 aí, bem trabalhosa. Certo, galera? Vamos então para a próxima questão aí, questão número 21. Considere os números reais x, y e z. E aí, simplificando a expressão x vezes y vezes z na menos 1 vezes 1 sobre 2 menos raiz de 3. Chegaremos em qual dessas respostas? E os números x, y e z não são nada agradáveis, né? Mas o z, talvez ele possa ser simplificado. Percebe que dentro dessa grande raiz do z, tu tem 2 mais essa raiz aqui. E no outro parênteses da multiplicação, tu tem 2 menos essa mesma raiz. Então isso aqui é o famoso produto notável, soma pela diferença, que sempre nos leva a quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Vou aplicar essa percepção no z para ver se ele melhora um pouco. Ele vai ficar raiz de quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai acabar cortando toda aquela raizona. Vai ficar 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3. E aí esse menos vai trocar o sinal de todo mundo. Então o meu z ele vai acabar ficando 4 menos 2 dá 2, menos raiz de 2 mais raiz de 3. Ficou um pouco mais simples o meu z. Agora percebe que esse z simplificado ficou muito parecido com o y. A única diferença entre eles é que aqui tem um menos e aqui tem um mais. Como na conta que eu tenho que fazer eu preciso multiplicar o y pelo z, eu vou fazer isso agora. Porque quando eu for multiplicar o y pelo z, que é um pedaço da conta que eu tenho que fazer, eu vou de novo cair nesse produto notável aqui, que é muito comum nessas provas militares. Então olha só, y, raiz de 2 mais aquela raiz, vezes z, raiz de 2 menos aquela mesma raiz. Antes de mais nada, relembra comigo que quando tem uma multiplicação entre raízes de mesmo índice, as duas são raízes quadradas, eu estou falando dessas raízes grandonas,
a gente pode juntar numa raiz só e botar os miolos das duas, né, os radicandos, para se multiplicar internamente. Então, eu tenho esse produto aqui, que é um produto, de novo, né, que nos traz aquele produto notável que eu relembrei contigo lá em cima. Vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá. Isso devia ter feito tão grande, né? Mas beleza. Vamos para a próxima tela agora. Isso aqui vai acabar nos levando ao seguinte resultado. Raiz de 2 menos raiz de 3. Nosso YZ ficou assim. Relembra comigo que nosso X, ele era isso aqui, ó. Deixa eu até confirmar aqui para não tropeçar nisso, né? Tá lá o X, ó. Então quer dizer que YZ, ele é muito parecido com o X. Aquela mesma jogada que a gente acabou de fazer, quando a gente multiplicou o Y pelo Z, a gente vai poder fazer agora, quando a gente multiplicar o YZ pelo X. Coisa que a gente precisa fazer, né, galera? Porque a gente precisa desse produto triplo. Então, essa multiplicação aqui parcial, ela vai acabar dando raiz de 2 mais raiz de 3 vezes o YZ, que está ali em cima, raiz de 2 menos raiz de 3. E os passos se repetem, né? Então quer dizer que XYZ, que eu preciso, eu posso juntar numa raiz só e botar para dentro os radicandos para se multiplicarem. Esses radicandos produzem o famoso produto notável, cuja resposta temos que saber que é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E assim, olha só que grata surpresa, XYZ é raiz de 1, que é 1. Logo, XYZ na menos 1 também vai ser 1, né? Porque o inverso de 1 é 1. Vamos agora finalizar o problema. Nós temos ainda uma continha para fazer, que é XYZ na menos 1 vezes 1 sobre 2 menos raiz de 3. Perceba que, na verdade, como isso aqui tudo deu 1, nem precisa ser considerado na multiplicação. A nossa conta resume-se a racionalizar essa fração. Então, 1 sobre 2 menos raiz de 3, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Isso. Eu vou racionalizar multiplicando por 2 mais raiz de 3, em cima e embaixo. Em cima vai acabar ficando 2 mais raiz de 3. E embaixo, mais uma vez, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Só que isso aqui é 1, né, galera? E não precisa aparecer. Então, nossa resposta final ficou 2 mais raiz de 3. Bem perigosa essa conta, porque qualquer erro no meio do caminho compromete todo o resultado, né? Tem que ter bastante atenção e, claro, perceber várias vezes aí a possibilidade de aplicar produto da soma pela diferença, que nos ajudou muito a resolver essa questão trabalhosa. Letra C, a nossa resposta. Encerramos assim a questão 21. Muito bem, questão número 22. Considere a figura abaixo. Nós estamos vendo ali que essa figura, na verdade, ela é composta de várias figuras menores, né? Aparentemente aí retângulos e triângulos retângulos. Vamos ver a descrição. ABCD é um quadrado cuja medida do lado é x. Então já vou colocar um x aqui e um x aqui. DEFG é um quadrado cuja medida do lado é x raiz de 2. Então isso aqui tudo é x raiz de 2, isso aqui também é. E aqui também, né? X raiz de 2. Podemos perceber que esse pequeno pedaço aqui, CE, ele é o x raiz de 2 menos o x que está aqui embaixo, ó. Então ele vai ser x que multiplica a raiz de 2 menos 1. Continuando. FGH, que está aqui, né, bem no meio, é um triângulo retângulo isósceles. Isso quer dizer que esse cateto aqui é o mesmo que esse, né? A hipotenusa é maior. Só que esse cateto FG é o lado do quadrado anterior, x raiz de 2. Então quer dizer que esse aqui também é x raiz de 2. E aí nós podemos usar uma dica muito legal quando eu tenho um triângulo retângulo isósceles, né? Porque um triângulo retângulo isósceles, na verdade, ele é metade de um quadrado. Portanto, a hipotenusa dele é a diagonal de um quadrado. E aí lembra comigo que num quadrado, tu tem os lados iguais e a diagonal é lado vezes raiz de 2. Isso quer dizer que se eu sei que o lado desse triângulo é x raiz de 2, eu multiplico por raiz de 2 de novo, eu tenho essa hipotenusa. Ela vai acabar dando 2x.
Bom, depois HIJK é um quadrado cuja medida do lado é metade da medida do lado do DEFG. Bom, então esse lado aqui mede x raiz de 2 sobre 2. E finalmente, JKL, bem à direita, é um triângulo semelhante ao triângulo FGH. Isso significa que ele também é isósceles. E bom, se esse ladinho aqui do quadrado era x raiz de 2 sobre 2, esse também é x raiz de 2 sobre 2. A hipotenusa, podemos aplicar a mesma lógica que a gente debateu agora há pouco, vai acabar nos mostrando que isso aqui é x. Tá, fizemos uma boa análise da figura, vamos continuar lendo a questão. Desculpe. Considere o polinômio p de x, e aí esse polinômio ele é construído em cima de alguns segmentos da figura. JL, FH e AB. Vamos atrás deles. JL. JL está aqui. É x. FH. FH, cadê? Tá aqui, é 2x. E AB, que é o que falta pra gente, deixa eu localizar, é x também, né? Tá lá no início. Beleza. Então agora a gente pode escrever o polinômio, né? Nosso polinômio, então, p de x é JL ao quadrado, x ao quadrado, menos 3 que multiplica FH, menos 2 que multiplica AB, mais 15. Dá para dar uma boa melhorada nisso, né? Vai ficar x ao quadrado. Isso aqui seria menos 6x. Já vou juntar com menos 2, vai dar menos 8x, mais 15. É um polinômio, mas é uma função do segundo grau. Tá? A e B são as raízes dessa equação, considerando que o A é a maior delas. Da equação P de x igual a zero. São as raízes do polinômio. E aí nós queremos o que é falso. Lembra que eu te avisei. Na EPCAR tem muita pergunta pedindo o que é falso, resposta errada, resposta incorreta. Então nós temos 4 verdadeiras e uma errada. Vamos lá. Mas primeiro temos que achar as raízes. Aqui, essa é uma expressão fácil de achar as raízes por chute, né? O chute é aquele quando eu uso soma e produto. O produto das raízes é C sobre A, então é 15. E a soma é menos B sobre A, então é 8. E aí 3 e 5 matam a charada. Como o A é a maior das raízes, quer dizer que o A é 5 e o B é 3. Agora vamos analisar as alternativas. 3 corretas, uma errada. Vejamos. A ao quadrado menos B ao quadrado é quadrado perfeito. Fica 25 menos 9, que dá 16. E 16 é quadrado perfeito. Então essa está certa, não é ela que a gente vai marcar. Letra B. A menos B é par. Verdade. 5 menos 3 dá 2. Letra C. 1 sobre A menos B acaba dando um número menor do que 1. A menos B dá 2. E 1, então, sobre 2 dá 0,5, que é menor do que 1. Só pode ser a letra D, é errada. 1 dividido por A menos B ao quadrado fica um número positivo. Bom, o A é 5 e o B ao quadrado vai acabar dando 9. A menos B ao quadrado vai ficar 5 menos 9, que dá menos 4. E aí ficou negativa essa fração. Então não é positiva, como disse aquela alternativa, e realmente essa é a falsa, e é essa que nós vamos marcar. Certo, galera? Letra D, então, está corrigida aí para ti. Vejamos a questão número 23. Considere o conjunto de todos os valores de m e n para os quais a expressão algébrica A abaixo está definida, né? Não dá um zero no denominador. E dentro desse conjunto aí, né, uma expressão que vai ser equivalente à expressão A. Então essa é uma questão de simplificação de expressões, tá? Vamos trabalhar nela então, é uma expressão bem grande, né? Bom, eu vou começar trabalhando nessa parte aqui, tá? Eu vou chamar de parte 1. A parte 1, eu vou acabar fazendo um MMC, que vai me levar a m ao quadrado vezes n ao quadrado. E, bom, eu vou ter que fazer o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai acabar dando m ao quadrado, a divisão, né, por n ao quadrado, vezes o próprio m ao quadrado, vai dar m na 4. Depois vai acabar acontecendo a mesma coisa e vai dar n na 4. O que dá pra gente ainda fazer? Se quiser,
dá para a gente pegar isso aqui e entender isso como uma diferença de quadrados. Então a expressão 1 ela pode ser escrita como m ao quadrado mais n ao quadrado vezes m ao quadrado menos n ao quadrado. E lá embaixo também dá para escrever assim, ó, mn ao quadrado. Vou parar por aqui com a parte 1, que é essa parte aqui de cima. Agora eu vou trabalhar na parte 2, que é essa daqui, ó. Vou chamar isso aqui de parte 2. Vamos fazer por etapas, depois a gente junta as etapas, tá? Parte 2. Vou fazer o MMC entre aqueles três ali, né? Então, o MMC entre aqueles três vai ser M2N2 de novo, tá bom? Porque é múltiplo de todos eles. Quando eu dividir M2N2 por M2, vai sobrar N2. Quando eu dividir M2N2 por Mn, vai sobrar um Mn, vai fazer vezes 2. E quando eu dividir M2N2 por N2, vai sobrar um M2, que vezes 1 vai dar M2. Agora percebe que esse trio aqui de cima é um trinômio quadrado perfeito. É um quadrado. Tá? Ó, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Então, dá para melhorar a expressão 2 e escrever ela assim, ó. M mais n ao quadrado dividido por mn ao quadrado. Então, a minha expressão 2 está pronta. A minha expressão 1 também está bem organizada, de uma forma que vai facilitar cancelamentos lá na frente. Né? Eu já posso, quem sabe, até melhorar. Bom, vamos esperar um pouquinho. Agora deixa eu trabalhar tudo isso aqui. Será que é uma boa ideia? Com uma expressão 3. Vamos tentar. Vamos pegar a próxima tela. Eu tenho que fazer m menos n na menos 2. E aqui embaixo, que eu não peguei, é m2 menos n2 na menos 1. m2 menos n2 na menos 1. Bom, primeiro eu vou trabalhar então com os expoentes negativos. Eles vão me obrigar a fazer isso aqui, ó. E aqui eu vou ter 1 sobre... Aliás, uma coisa mais simples ainda. Tô fazendo coisa trabalhosa demais. Deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz. Ou pelo menos pedir uma borracha aqui, peraí. Tive uma ideia mais simples. Bobagem, olha só. Se os expoentes são negativos, os dois, então eu posso inverter e jogar as expressões para o hemisfério oposto. Quer dizer, eu posso botar o m2 menos n2 aqui em cima, daí ele fica na 1. E aqui embaixo o m menos n ao quadrado. E vou deixar assim, que já vai ser muito útil, quer ver? Vamos agora juntar as expressões 1, 2 e 3 e fazer elas interagirem. Vamos lá. Então, expressão 1 era m2 mais n2 vezes m2 menos n2. Né? m2 mais n2 vezes m2 menos n2 dividido por mn ao quadrado. Ela estava dividida pela expressão 2, então eu já vou multiplicar pelo inverso. Eu me lembro dessa parte, o resto eu não me lembro, deixa eu voltar aqui. Está aqui, então, na parte... Como ela vai inverter, vai ficar m mais n ao quadrado na parte de baixo. Tá. E aí, tudo isso era 1 e 2, né? Agora tem que multiplicar pelo 3, que estava no canto direito. O 3 está ali, ó. É m2 menos n2 sobre m menos n na 2. Beleza, vejamos o que vai acontecer aqui. Galera, percebam uma coisa interessante, né? Bom, esse aqui já vai direto, tá? E esse aqui vai acabar acontecendo o que com ele, né? Bom, na verdade vamos deixar ele quieto. O que eu posso fazer aqui é dizer que eu tenho como multiplicar esses dois, conservar o sinal.
Ficaria assim, ó, m mais n, m menos n, e o sinal uma vez só lá fora. E aí isso aqui a gente conhece, né? É m ao quadrado menos n ao quadrado. Ao quadrado. Então isso aqui está embaixo, né? Está na parte de baixo. Vamos dar uma limpada nessa expressão? Está muito grande, né? Deixa eu ver se eu consigo uma última linha aqui. A gente tem então m2 mais n2 vezes m2 menos n2. E vezes, esse aqui também, né? Ó, m2 menos n2. E aqui embaixo, o que sobrou? Como eu cancelei esse e agrupei esses dois, sobrou só essa partezinha aqui, né? Que é m2 menos n2 ao quadrado. Quer dizer que tem duas vezes esse parênteses. Se tem duas vezes esse parênteses, cortou com esses dois. Ufa, terminamos. Nossa expressão se reduziu a m2 mais n2. Está bem reduzida, devemos encontrar isso nas alternativas. m2 mais n2, letra A. Questão bem perigosa, né? Muita coisa para ficar ligado. Lembrando que questão como essa tem uma dica interessante que é elaborar um valor para m e um valor para n. Geralmente 2 e 3 é uma boa ideia, só tem que cuidar para ver se esse valor não causa cancelamento, né, no denominador, né? Não pode dar zero. Mas sendo 2 e 3, não deve dar zero aí, tá bom? Então, troca o m por 2, troca o n por 3, faz o cálculo com 2 e 3 e também faz as alternativas, só a letra A vai dar o mesmo resultado. É uma sugestão aí para quem tem mais dificuldade com essa elaboração aqui com produtos notáveis, certo? Então vamos avançar para a questão 24, aí uma questão bem grande, vejamos. Gabriel, depois de uma longa temporada de dedicação aos estudos, foi descansar na casa de seus avós no interior. Lá, chegando, percebeu que muitas coisas de sua infância ainda permaneciam intocáveis. Exemplo disso foi a venda de seu avô, uma verdadeira bagunça. Para ajudar na organização da venda, Gabriel aplicou conhecimentos de matemática básica. Assim, ele pegou os 4 sacos de café que ficavam à frente do balcão, pesou, etiquetou conforme a figura 1 em quilos. E aí nós temos, na verdade, umas expressões com X ali, né? O peso dos sacos de café. Em seguida, com o total de peso que obteve, retirou ou colocou em quilos café em cada saco e anotou numa folha de papel como mostra a figura 2. Quanto que ele colocou ou tirou, né? O sinal de mais indica um acréscimo e o sinal de menos indica uma retirada, tá? Na figura 2, o símbolo de mais indica, né, acréscimo e o símbolo de menos indica retirada. Para não perder as contas, Gabriel anotou também que o produto da quantidade retirada do saco 2 em quilos, né, pela quantidade retirada do saco 4, quer dizer que o produto desses dois aqui, tá dando 165. Interessante. Né? E é um produto que só envolve a letra Y, então a gente pode chegar na letra Y a partir disso. E também percebeu que depois de acrescentar ou retirar café nos sacos, todos passaram a ter a mesma quantidade em quilos. Dessa forma, considerando que x, y, m e n são números que estão no conjunto naturais não nulos, não pode ser zero nem negativo, e tem que ser inteiro, né? É correto afirmar que, e aí correto, né? Temos que ver qual alternativa está certa, mas nós já temos uma primeira pista. A pista é, se a gente multiplicar esses dois, vai dar 165. Então eu tenho que 2y menos 3, que multiplica y mais 2, tem que dar 165. Claro que a gente pode fazer aqui uma distributiva e levar isso para uma equação de segundo grau. Mas eu deixo uma sugestão para ti. Tu tem aqui um produto de dois números que precisam ser números naturais, tá? Portanto, uma sugestão interessante é pensar em multiplicações que dão 165. E essas multiplicações não são muitas não, porque pela decomposição, tu vai conseguir por 3, que vai acabar dando 35? Não, 55. 55. Depois vai dar por 5 e vai dar por 11. Agora pensa em uma multiplicação. Nós podemos fazer 3 vezes 55, nós podemos fazer 5 vezes 33, nós podemos fazer 11 vezes 15, que me parece a mais equilibrada. E claro que podemos fazer também 1 vez 165, mas essa está muito absurda.
Então eu tenho uma multiplicação que está aqui, essa multiplicação, ó. Ela está aqui. Bom, se for 11 vezes 15, que eu acho que é a melhor aposta, porque ela está mais equilibrada, bom, o y poderia ser o quê? Ele poderia ser 9, porque 9 mais 2 dá 11, e 2 vezes 9 menos 3 dá 15. Aí o y poderia ser 9. Fechou. Matamos a charada. Rápido assim, Jagueira? Sim. Se nós fizéssemos por Bhaskara, nós encontraríamos duas soluções. Uma é o 9, e a outra provavelmente seria um número negativo, o que nós vamos proibir nesse exercício pelo que foi posto e também pela coerência, né? Não tem como o y ser negativo, senão vai ter uma quantidade negativa aí de quilos, não faz muito sentido, já temos o sinal de menos indicando retirada, tá? Bom, então o y é 9, se o y é 9, a gente sabe agora então que essa quantidade que foi retirada do saco 2, ela é 15, né? E essa quantidade aqui que foi retirada do saco 4, ela é 11. Certo. Bom, e aí, galera, nós vamos ter a seguinte certeza, né? Que o saco 2 perdeu 15 quilos, o saco 4 perdeu 11 quilos e com isso eles ficaram com a mesma quantidade. Então olha só que interessante, porque ele avisou pra gente aqui, né, que depois das movimentações todos os sacos ficaram com a mesma quantidade. Então a gente pode fazer o seguinte, 5x mais 17, quantidade do saco 2, menos 15, que foi a retirada, deixa essa quantidade igual a quantidade do saco 2, retirando 11. A quantidade do saco 2 era 6x menos 2, retiramos 11, e aí temos a igualdade garantida. Então aqui eu posso passar esse 5x para lá, fica x. 17 menos 15 dá 2. Aqui temos menos 13, passa para lá somando, dá 15. O x vale 15. Estamos aí, né, conseguindo resolver o exercício. Se o x vale 15, vamos agora achar o m e o n também. Bom, o saco 1 recebeu m unidades. Deixa eu ver uma coisa. Se eu já sei que o x ele é 15, eu sei que o saco, por exemplo, 4, ele tem dentro dele quantos quilos depois da transformação? Deixa eu ver. Ele tem depois da transformação 6 vezes 15, isso dá 90, menos 2, isso dá 88, e menos 11, porque ele tinha retirado isso, né? Então isso dá 77. Então quer dizer que a quantidade final em cada saco é 77 quilos. Bom, quanto que tinha antes da movimentação, né, que o Gabriel fez? Tinha 30 menos 7, 23. Ele colocou mais m. Então, eu preciso ver quanto que eu tenho que somar ao número 23 para dar 77. Isso é 54. Então, o m é 54. E agora, só falta o n. O n foi retirado do saco 3. E o saco 3 ele tinha 7 vezes 15. 7 vezes 15 é 105. Para baixar para 77, eu preciso tirar 5 e depois 33. Então eu preciso tirar 38. Então, não, 5 e 23. É 28 que eu tenho que tirar. Então o n é 28. Deixa eu anotar aqui numa tela mais limpa que o nosso y é 9. O nosso x é 15, o nosso n é 28, por um momento eu esqueci, mas agora eu lembrei, que o nosso m é 54. Vamos finalmente decidir a resposta certa para esta questão. Bom, nós queremos o que é correto afirmar. Letra A. A maior quantidade que foi retirada de um dos sacos de café foi superior a 30. Reparem que o primeiro saco não foi retirada, foi acréscimo, né? Então, entre as retiradas, nós tivemos essa retirada de 15 quilos, essa retirada de 11 quilos e essa retirada de 28 quilos. Então, não teve nenhuma superior a 30, não, das retiradas. Letra B. Na figura 1, a diferença de peso entre os sacos 3 e 1 era de 82 quilos. Vejamos, essa conta não está pronta ainda, né? Então, na figura 1, que significa antes, né, do Gabriel igualar os pesos, tá? Então, como x é 15, o saco 3 ele tinha 105 quilos
E o saco 1, ele tinha 23 quilos, tá? Essa diferença aqui, ela tá dando 82, não é isso? 82, fechou. A letra B tá certa. É bem isso mesmo. Letra C, x mais y dá m. Será que é verdade? Vamos ver na próxima tela. X mais y dá 24. E não deu n não, que é 28. Tá errada, né? Não deu m, que seria 54. Tá errada aqui. E m dividido por n fica maior do que 2. Será que é verdade isso? Não, né, pessoal? Porque o dobro do n é 56. Se o m não chega a ser o dobro, não chega a ser 2, a diferença ela fica menor do que 2. Então, se o m não é o dobro, é menos que o dobro, então isso aqui fica menor do que 2. Então tá errada a afirmação feita na letra D, né? E a letra B é a única correta, de fato. Terminamos assim a questão 24. Certo, galera? Vamos avançar então para a próxima questão. Questão número 25. As turmas Fox e Golf do CPCAR 2018, que possuem 30 e 20 alunos respectivamente, combinaram de viajar para uma casa de praia num feriado que aconteceu no mês de junho de 2018. Antes de viajar, decidiram dividir todas as despesas entre as turmas de forma diretamente proporcional ao número de alunos de cada turma. Pagaram todas as despesas, mas não pagaram de forma proporcional. A turma Fox pagou R$12.000 e a turma Golf pagou R$10.500. Tendo como base o que as turmas haviam combinado em relação às despesas da viagem, é correto afirmar que... E aí vamos ver como é que seria o correto, né, galera? Bom, se o total pago foi 12.000 mais 10.500, eu consigo ver que o total equivale então a 22.500. Beleza. Tá? Se eles queriam fazer uma divisão diretamente proporcional ao número de alunos, eu tenho que dividir isso aqui em duas partes proporcionais a 30 e a 20. Quando a divisão é diretamente proporcional, eu posso juntar as partes e dizer que eu tenho que fazer 50 partes. Estou juntando, né? Tá? 50 partes. Então deixa eu dividir esses 22.500 em 50 partes. 50 partes. Bom, eu posso de cara simplificar aqui um zero. Aí agora eu vou dividir 2.250 por 5. Isso aqui vai acabar dando 450. Porque 450 vezes 4 vai dar 1.800, fechou. 450. Então quer dizer que cada parte vale R$450. Tá? A ideia aqui, deixa eu repetir porque eu estou falando um pouco rápido, é que se eu tenho que dividir em partes proporcionais a 20 e 30, é como se eu separasse todo esse dinheiro em 50 pacotes iguais. E eu vou dar 30 desses pacotes para a turma Fox e 20 para a turma Golf. Certo? E aí, eu vou agora entender que a turma Fox, que tem 30 alunos, a parte que ela deveria pagar é 30 vezes de 450. Bom, 3 vezes 45 são 135. Acumulando os dois zeros, 13.500. A turma Golf tem que pagar o resto. Ou 20 vezes de 450. 2 vezes 45 dá 90, com os dois zeros, 9.000. Fechou. Essas eram as quantidades corretas. Agora vejamos as alternativas. A despesa correta da turma Golf seria mais de 10.000. Errado, 9.000. Não é isso. Queremos o que é correto. Letra B. A turma Fox pagou a menos 10% do que deveria ter pago. A turma Fox pagou 13.500. Quer dizer, deveria ter pago 13.500. Pagou 12.000. Então ela pagou 1.500 a menos. Né? Só que 1.500 não é 10% disso aqui. Tá? Então o que ela pagou a menos, que é 1.500, não é 10% do que ela deveria ter pago. 10% seria 1.350. Então tá errada a letra B. Letra C. O que a turma Golf pagou é um valor maior do que 1.800. O que ela pagou a mais, desculpa. Ela pagou a mais. Tá. Ela pagou 10.500. Ela devia ter pagado 9.000. Então ela pagou a mais 1.500. Não é um valor maior do que 1.800. Então só pode ser a letra D.
A turma Fox deveria ter pago mais de 10 mil reais, correto, deveria ter pago mais de 10 mil reais, letra D, para resolver essa questão, que não era uma questão tão difícil aí, só interpretar e aplicar os conceitos de divisão diretamente proporcional. Certo, galera? Vamos para a próxima. Muito bem, questão número 26. Considere as equações. Equação 1, uma quadrática, onde o coeficiente de x não está claro, ele é menos b, né? E as raízes são chamadas de alfa e beta. E a segunda equação, equação 2, onde mais uma vez o coeficiente de x não está claro, dessa vez ele é chamado de k. E k é um número real qualquer, b é um número real também, e quando a gente fala das raízes, a gente fala que alfa é a raiz menor e beta é a raiz maior, então elas são raízes distintas e reais. Ok. Bom, então, sabe-se que as raízes da equação 1 são cada uma 8 unidades menores do que as raízes da equação 2. Então a gente pode dizer que na equação 2, as raízes serão, se as raízes da equação 1 são 8 unidades menores que a da equação 2, então as raízes da equação 2 são 8 unidades maiores. Então as raízes da equação 2 serão alfa mais 8 e beta mais 8. Serão essas as raízes da segunda equação. Também aqui a gente vai depois decidir, né, sobre essas alternativas que vão falar então coisas sobre alfa, beta, b, k, né, e aí a gente precisa um pouco mais de informação para tomar a decisão sobre qual é a opção correta. Para isso eu vou tentar descobrir alguma coisa no exercício. Eu vou começar usando a primeira equação e usando aqui o coeficiente c, né, o termo independente. Lembra comigo que o c da equação de segundo grau, ele é o produto das raízes, né? Aliás, o c é dividido pelo a, né? O produto das raízes de uma equação de segundo grau é c sobre a, certo? E aí, bom, como o meu a é 1, acaba que fica 15 sobre 1, que é 15. Então isso significa que quando eu multiplico as minhas raízes, deixa eu fazer uma divisão aqui, quando eu multiplico as minhas raízes, eu faço alfa vezes beta, eu estou fazendo o produto delas, está dando c sobre a, está dando 15. Informação interessante, eu vou guardar essa informação. Só que agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda equação. Então aqui eu trabalhei na equação 1. Eu vou fazer a mesma coisa na equação 2. Só que na equação 2 as minhas raízes não são alfa e beta, elas são alfa mais 8 e beta mais 8. São outras raízes, é outra equação. Coincidentemente, o termo independente, o c é o mesmo e o a também é 1. Então quer dizer que o produto delas também vai dar 15. Tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distributiva, né? Vamos ver para onde isso vai me levar. Eu estou fazendo então alfa vezes beta na primeira multiplicação, depois alfa vezes 8, beta vezes 8, e depois 8 vezes 8, que é 64. Fiz a distributiva, do lado direito eu não vou fazer nada. Mas observe uma coisa interessante, né? Alfa vezes beta, a gente sabe que é 15. Então aqui tem o número 15, com certeza. E aqui eu posso colocar o 8 em evidência, porque ele está multiplicando tanto alfa quanto beta. São trocas justas que eu posso fazer, certo? Muito bem. Aí esse 15 que está do lado direito vai acabar anulando o 15 do lado esquerdo. Esse 64 eu posso passar ele para o lado direito, obviamente mudando seu sinal, e a minha equação já fica bem menor. Essa expressão que eu estou aqui descobrindo ela a partir dessa relação super importante que é produto das raízes de uma equação de segundo grau, vocês têm que saber. Aí menos 64. Esse 8 aqui passa dividindo, eu descubro que alfa mais beta é igual a menos 8. Vamos pegar uma tela nova para a gente continuar isso aqui na próxima tela, que a gente está com pouco espaço aqui. Então alfa mais beta acabou dando menos 8. Mas olha só que interessante, galera. Relembra a equação 2? A equação 2 ela era o quê? Ela era... Equação 2 não, pode ser equação 1. Melhor, equação 1. Vamos na equação 1. Na equação 1 nós tínhamos x ao quadrado menos bx mais 15 igual a 0. Nesse momento, dá uma olhada para essa descoberta que a gente fez. Ela pode parecer que não ajuda, mas ela ajuda sim. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo a soma de alfa com beta, ou seja, a soma das raízes. Eu relembro contigo
que a soma das raízes também é uma fórmula importante, né? Está sempre junta com a fórmula do produto. Ela é menos o coeficiente de x dividido pelo a. Então, relembrando essa fórmula aqui, toma cuidado, né? Aqui eu estou falando do coeficiente de x, né? Vamos botar aqui um asterisco. Não é o mesmo b da equação ali, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu aplico essa fórmula no nosso problema, na equação 1, esse é o meu coeficiente b. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. O meu a é 1. E a minha soma, eu estou enxergando ela aqui, ó. Ela está dando menos 8. Então, aqui menos com menos dá mais. Esse 1 aqui vai acabar desaparecendo. E assim eu consigo a minha primeira descoberta da questão. O b vale menos 8. Agora que o b vale menos 8, a questão vai fluir melhor, né? Porque daí a equação 1 agora está totalmente conhecida. Ela é x ao quadrado, aí menos o b, então menos menos 8, vai acabar dando mais 8, né? X mais 15 igual a 0. Bom, essa equação aqui nós podemos calcular as raízes dela e, portanto, descobrir o alfa e o beta, quanto que eles valem, né? Então aqui a gente aplica Bhaskara ou soma e produto, tá? Eu vou usar aqui a técnica de soma e produto, né? Eu estou usando muito soma e produto nesse exercício. Eu preciso chutar dois números que quando eu multiplico eles dá o 15 e quando eu somo esses mesmos números está dando menos 8, né? O b com sinal trocado. Então esses números aqui devem ser menos 3 e menos 5, não necessariamente nessa ordem, certo? Menos 3 e menos 5, fechou, achei o alfa e o beta. Lembra comigo que o alfa é menor que o beta, isso foi dito no enunciado. Portanto, o menor dos dois é o menos 5, então o alfa é menos 5 e o beta é menos 2. Maravilha! Já temos aí 3 das 4 incógnitas do exercício. Só falta a letra K. Para a gente achar a letra K, vamos na próxima equação. Opa, botei errado aqui, né? Não é menos 2, né, galera? É menos 3. Deixa eu arrumar agora, porque senão depois a gente acaba errando toda a conta e demora para entender por quê. Bom, a equação 2, ela era x ao quadrado mais kx mais 15. Só que o exercício nos avisou que as raízes dela, elas eram 8 unidades maiores que as raízes da equação 1. Então, como eu já sei quais são as raízes da equação 1, eu vou agora para as raízes dessa equação aqui, eu consigo isso sem grande dificuldade. Né? Eu vou pegar a raiz alfa, que era menos 5, vou somar 8, vai dar 3. E vou pegar a raiz beta, que era menos 3, vou somar 8 e vai dar 5. Em seguida, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar mais uma vez essa formulazinha aqui, porque eu estou vendo que a soma das minhas raízes vai dar 8. Então, menos esse coeficiente, que na verdade é esse cara aqui, né? Ó, menos aquele coeficiente, dividido por esse coeficiente, que é 1. Tem que dar a soma das raízes, que é 3 mais 5, 8. Aí multiplica por menos 1 dos dois lados. E o K, então, vale menos 8. Beleza. Bom, agora eu tenho todas as letras e nós temos, então, condição de decidir entre as alternativas. Né? O B, ele tinha dado, lá da outra equação, o B ele tinha dado menos 8. Coincidentemente, ficou igual ao K. Também deu menos 8. O alfa, menos 5, e o beta, menos 3. Prontinho. Agora vamos tomar a decisão sobre qual alternativa que a gente vai marcar. Tá, então, letra A. B ao cubo menos K vai dar um número negativo. Vamos ver se isso é verdade. Bom, B ao cubo menos K. Eu vou estar fazendo o cubo desse número, vai dar um número negativo muito grande, né? Vai dar aí, acho que 512. E vai dar, acho que menos 512. E menos o K, eu vou acabar fazendo menos 8, vai acabar virando mais 8. Mas de qualquer forma vai ficar um número negativo. Né? Então, a princípio, estou concordando com a letra A. Vamos ver se as outras estão erradas. Né? Foi muito rápido, vamos ver se eu não estou caindo em nenhuma pegadinha. Mas a princípio a letra A está certa. Vamos ver a letra B. O valor absoluto, mesma coisa que módulo, né? Da diferença entre as raízes da equação 1.
As raízes da equação 1 são alfa e beta, né? Então, o valor absoluto seria fazer o módulo de alfa menos beta, ou poderia ser beta menos alfa, tá? É o módulo da diferença, isso é valor absoluto da diferença. E aí, então, eu estou fazendo menos 5 menos menos 3, né? Menos 5 menos menos 3, vai acabar dando menos 5 mais 3, vai dar módulo de menos 2, que é 2. Então tá errada a letra B, né? Bem fácil de decidir isso. Letra B está errada, na minha opinião a letra A está certa. Vamos ver a letra C. As raízes da equação 2 não são números primos. Falso, né? São números primos, porque as raízes da equação 2 nós encontramos como sendo 3 e 5, que são números primos. Então, errada a afirmação da letra C. E letra D, alfa ao quadrado menos beta ao quadrado é um número que é divisor de 8. Vamos verificar isso. Está aqui o alfa e o beta, já vamos verificar aqui mesmo, né, a letra D. Alfa ao quadrado vai dar 25, beta ao quadrado vai dar 9. A diferença entre esses dois quadrados nessa ordem está dando 16, mas esse número não é um divisor do 8 não, tá? Ele é um múltiplo do 8, não é um divisor. E a alternativa dizia que é um divisor. Não, não é não, é um múltiplo. Então realmente, letra A, resposta certa para a questão 26. Certo, galera? Vamos então para a próxima questão. Questão número 27, vamos dar uma lida aqui. Um baú em forma de paralelepípedo reto-retângulo pesa 20 kg e tem como medidas externas 50 centímetros de altura, 3 decímetros e 400 milímetros na base. Tá? A base é um retângulo, né, de 3 decímetros por 400 milímetros e a altura é 50 centímetros. Cuida aí que tem bastante unidade de medida misturada aí, né, principalmente as de comprimento que tem que entrar numa mesma unidade. O baú contém uma substância homogênea que pesa 1,5 kg por litro, certo? Cada litro tem um peso, uma massa, né, de 1,5 kg. E ocupa o espaço correspondente a 90%, né? Essa substância que está dentro do baú, ela está ocupando 90% do volume do paralelepípedo, que pode ser calculado em alguma medida cúbica, porque a gente tem aí as 3 dimensões do paralelepípedo. Tá? Espessura desprezível. Se o peso total do baú e da substância em quilos é igual a x, então pode-se dizer que x é um número natural, e aí completamos com alguma daquelas 4 opções ali. Então vamos lá. Para a gente chegar no peso do baú, peso total do baú e da substância, né? Então a gente quer baú mais substância, a gente sabe que o baú sozinho tem 20 kg, né? E aí vai entrar mais o peso da substância, e aí para isso a gente vai ter que usar as unidades de medida aqui, né? A gente tem a informação de que 1 litro corresponde a 1,5 kg dessa substância. Essa correspondência foi dada na questão, nós não precisamos saber, ela é específica para essa substância, mas ela é extremamente importante para a gente continuar a questão. A gente está interessado na massa, então a gente tem que chegar nessa unidade de medida para a substância. Mas a gente também precisa do volume do paralelepípedo para puxar 90% disso. Então, podemos conseguir mais uma equivalência, que vai ser a seguinte equivalência. Essa vocês têm que levar na cabeça de vocês para a prova. Essa tem que saber que é 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. O que eu vou fazer com essa outra equivalência? Eu vou então mirar em decímetros. É uma sugestão, tem outros caminhos, mas é um caminho que acho que vai ser bem rápido de aplicar. Se eu passar a altura e essa medida da base para decímetros, aproveitando que essa já está em decímetros, eu vou ter todas as 3 dimensões do paralelepípedo na unidade de decímetro, aí é só multiplicar as 3 e eu já chego no volume do paralelepípedo, e esse volume vai estar em decímetros cúbicos, porém decímetros cúbicos equivalem a litros, então meu volume já estará em litros. Aí vai ser fácil da gente chegar na quantidade de quilos da substância. Então vamos lá. Bom, eu vou ter então esses 50 centímetros, vamos relembrar aqui a tabela básica, né? Na qual a gente tem quilômetros, a gente tem hectômetros, a gente tem decâmetros, a gente tem a unidade fundamental, que é metro, aí os submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu quero transformar de centímetro para decímetro, eu vou dividir por 10. Então,
eu vou ter essa altura convertida para 5 decímetros. Tá? Dividir por 10. 5 decímetros. E a base, vamos botar a base toda, né, que é um retângulo. Ele é um retângulo de 3 decímetros, isso foi dado no problema, né? 3 decímetros está aqui. E esses 400 milímetros. Se o milímetro está aqui, galera, para passar para decímetro tem que fazer 2 divisões por 10, ou se preferirem, dividir por 100, cortar 2 zeros. Então acaba que aqueles 400 milímetros se transformam em 4 decímetros. Agora ficou fácil. O volume, então, do baú, quer dizer, a capacidade total dele, é só multiplicar as 3 medidas, né? Multiplica as 3 dimensões, 3 vezes 4 vezes 5, vezes 5. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. Então eu estou chegando em 60 decímetros cúbicos, já que tudo está em decímetro, mas isso equivale então a litros por conta dessa equivalência. O meu volume então está chegando em 60 litros. Vamos agora para a próxima tela, uma tela nova aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar. A substância, ela está ocupando, pelo enunciado, 90% do volume. Então deixa eu calcular quanto que é 90% de 60 litros. Então eu posso transformar 90% em 90 sobre 100, e esse D vira vezes. Aí fica fácil, eu posso cortar esses 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, e é só fazer 9 vezes 6, que dá 54 litros. Então quer dizer que dentro do baú existe 54 litros de substância. Mas agora, lembra comigo que cada um litro tem uma massa de 1,5 kg. Se cada litro tem uma massa de 1,5 kg, então o que acontece é que agora o que eu devo fazer para calcular a massa da substância é a quantidade de litros vezes 1,5, né? Isso vai acabar dando 81, portanto, quando a gente passa para quilos, usando a conversão que foi dada no problema, a gente chega em 81 quilos de substância. A nossa massa total, né, galera, que obviamente é a massa do baú, mais a massa da substância, a gente vai pegar a informação que foi dada no problema, 20 quilos é a massa do baú, mais a que nós calculamos aqui agora, recentemente, estamos chegando então numa massa total de 101 quilos. Agora, com isso a gente deve ser capaz de responder as alternativas, vamos a elas. A pergunta é, se o peso total do baú e da substância é X, 101, acabamos de calcular, então pode-se dizer que esse número X é um número natural, sim, 101 é um número natural. Par, não é verdade, muito menos menor do que 100. Ímpar, verdade, mas não é menor do que 100. Primo, pode ser que seja divisível por 7, maior do que 100. Olha, maior do que 100, ok. Será que é divisível por 7? Vamos eliminar essa possibilidade. Se eu pegar aqui, né, o 101 para dividir por 7, aqui eu vou colocar o 7 uma vez, vai sobrar 3 e não deu certo, né? Não é divisível por 7, eliminamos todas as alternativas, né? Para ver se é primo, teria uma caminhada um pouquinho maior, né? Teríamos ainda que tentar dividir ele por 11. Mas, na tentativa de dividir por 11, na verdade, nem vai precisar, né? Já que 11 é o próximo número primo depois do 7, porque a gente tem a seguinte regra, né? Para decidir se um número é primo, eu vou ir dividindo ele pelos primos menores do que ele, mas qual é o limite? O limite é quando o próximo candidato primo, ele for, o quadrado dele for maior do que o número original. Como assim, Diegueira? Pega o 11, que seria o nosso próximo candidato, né? O 101 não divide por 2, não divide por 3, não divide por 5 e não divide por 7. Testagem dos primos. O próximo primo a ser testado seria o 11. Só que 11 ao quadrado dá 121. Nesse caso, o quadrado do 11 ficou maior do que o número testado, que é o 101. E isso significa que nós não precisamos mais fazer testes, é garantido que o número 101 é primo. Essa é uma técnica, né, que para números não muito grandes ela é bem útil para a gente decidir se o número é primo ou não. Ela é confiável, mas se o número for muito grande essa técnica já fica trabalhosa. Então, letra C, nosso número é primo,
Tá fechada aí a questão número 27. Vamos então para a questão número 28. Um professor de matemática, ao utilizar um programa de computador, obteve a sequência de gráficos abaixo. Nós temos aí 4 gráficos, 2 são de retas ou funções de primeiro grau, e os outros 2, os gráficos 3 e 4, de parábolas voltadas para baixo, funções de segundo grau. Os gráficos acima foram obtidos a partir das seguintes leis. Então o y, que também pode ser identificado como f de x, né, isolado, e aqui uma expressão que não contém x ao quadrado, né, obviamente, realmente, né, referindo-se aqui às retas, essas duas expressões, né, e aqui referindo-se às parábolas pela presença do x ao quadrado. E aparecem aí coeficientes com sinais antes deles, né, m, n, p, q, a, b, c, r, s, t. Bom, esses coeficientes A, B, C, R, S, T, M, N, P e Q são números reais, não nulos. Nenhum deles é zero, todos são números reais. Ok. Esse professor apresentou os dados acima a uma turma de 9º ano e pediu-lhes que classificassem as afirmativas abaixo em verdadeira ou falsa. Vamos ver se a gente consegue decidir. Essas afirmativas que estão aparecendo aqui, pessoal, elas estão basicamente pedindo para a gente fazer algumas expressões com esses números e então decidir o sinal. Porém, a gente não tem informação aqui suficiente para calcular com precisão qual é o valor de cada uma dessas letras aqui. Só o que a gente consegue fazer a partir da análise gráfica é decidir os sinais. Vamos fazer isso então. A gente pode ver que na primeira, né, o m é o coeficiente angular que chama. E o coeficiente angular, ele que é o que acompanha o x, né, numa expressão que representa uma função de segundo grau, de primeiro grau, que está associada com uma reta, o coeficiente angular ele indica se a reta é crescente ou decrescente. Lembrando que essa decisão sempre é feita lendo o gráfico da esquerda para a direita. Olhando a reta do primeiro gráfico, ela está descendo. Então ela é decrescente. Isso significa que o m é negativo. Então o m é um número negativo, tá? Informação importante para a gente decidir essa questão. Já o coeficiente linear, esse que aparece somando, que aparece sem estar multiplicando x, ele vai nos indicar o valor no qual a reta está cortando o eixo vertical. Então a gente pode perceber que esse valor é um valor negativo, porque ele está abaixo da origem. Tá? Então, com certeza, o n também é negativo, certo? Depois, o p e o q também nós vamos cuidar isso. Aqui, o gráfico 2 é uma reta crescente, isso significa que esse coeficiente angular é positivo. Porém, se esse coeficiente angular é positivo, o que ocorre? O p sozinho tem que ser negativo. Porque aí com o outro menos atrás dele é que ele se torna positivo. Muito cuidado com isso. Então o P também é um número negativo. Finalmente o Q, mais uma vez, nós temos aqui o corte ocorrendo na parte de baixo, né? Então esse termo refere-se a isso. Então com certeza todo esse termo que eu circulo precisa ser negativo. E como já tem um sinal de menos aqui, eu vou apenas dizer que o Q tem que ser positivo. Então ele é o único positivo desses 4 que a gente analisou até agora. Com isso já dá para decidir a primeira afirmação aqui, ó. Porque eu tenho 3 negativos e 1 positivo. Então, isso fica positivo. Quando multiplica... Não, mas o B e o C eu não tenho ainda. Falei bobagem. Na verdade ainda não posso fazer essa conta porque eu não tenho ainda o B e o C. Vamos olhar um pouco mais essa conta aí. Gráfico 3. Aqui ele... Parábola. Parábola voltada para baixo significa que o coeficiente do x ao quadrado é negativo. Certo. Corte da parábola é o c. Então o c, pelo visto, é negativo também. E o termo que acompanha o x diz pra gente como que a parábola corta o eixo vertical. Se ela corta subindo, descendo ou bem no meio. No caso do gráfico 3, lembrando que a leitura de um gráfico é feita da esquerda para a direita, nós temos o gráfico da parábola cortando o eixo vertical no seu momento de subida, no seu momento ascendente, crescente. Isso significa que o termo que acompanha x precisa ser um termo positivo. Mas como já temos um sinal de menos na frente, para que esse termo fique positivo, preciso que o b seja negativo. Pronto, consegui decidir o b. Tá? Agora sim eu poderia
concluir a análise dessa primeira aqui, embora ainda não trabalhamos o gráfico 4. Porque, bom, M e N são negativos, então essa parte dá positiva, e o B e o C também são negativos, né? Então isso aqui também fica positivo, e aí positivo vezes positivo realmente fica positivo. Para mim é verdadeira essa primeira afirmação, tá? O que, né, eliminaria as letras A, B e D, e já nos daria a resposta do problema. Mas se eu não me engano, essa questão possui erro de formulação, tá? Se eu não me engano, essa questão aí teve problema, foi anulada. Vamos debater um pouco mais ela então, deixa eu só ver se eu não me confundi em nada. O M e o N são da primeira, os dois têm que ser negativos, sim. E o A, não, e o B e o C que vão ali na segunda, o B tem que ser negativo e o C tem que ser negativo também, fechou. Todos negativos, aquilo ali fica positivo, é verdadeira a primeira afirmação, já é a letra C. Mas vamos analisar, vamos estudar mais. Vamos tentar decidir sobre essas outras duas. Vejamos. A gente ainda não tem RST, então vamos fazer essa decisão. Gráfico 4. Parábola voltada para baixo. Então quer dizer que esse coeficiente, todo ele tem que ser negativo. Como já tenho menos, então meu R precisa ser positivo. Corte no eixo Y ocorre na descida. Se ocorre na descida, esse termo precisa ser negativo. Então quer dizer que o S é negativo. Local do corte é o terceiro termo. Como o local do corte é na parte de baixo do eixo, o T também é negativo. A gente pode perceber que, na verdade, os únicos que são positivos são o Q e o R, né? Todos os demais coeficientes ficaram negativos. Vamos dar uma olhadinha nessa segunda expressão aqui, né? P vezes Q. Eu tenho um negativo e um positivo. Então está dando negativo em cima. Depois, A vezes T vezes S. Eu tenho negativo vezes negativo, dá positivo, vezes negativo, dá negativo. Só que negativo com negativo acaba dando positivo. E a afirmação disse que ficaria negativo. Então está errada essa afirmação, ela é falsa. Continuo gostando da letra C, né? Estou concordando com ela. Vamos ver a última afirmação se ela é falsa mesmo. S ao quadrado, bom, S é um cara negativo, então S ao quadrado fica positivo. Aí eu vou somar com o quê? Deixa eu ver. Com 4 vezes R vezes T. O que é o R? O R é positivo. O que é o T? O T, ele é... O T... Deixa eu ver uma coisa. O T, ele é negativo, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui? O R é positivo, o T é negativo. Se eu pegar o negativo do T e jogar ele pra cá, eu tô com S ao quadrado menos 4 vezes R vezes menos T. Tá complicado. Aqui que eu acho que é o problema da questão, pessoal, tá? Porque daí se eu botar um menos aqui na frente, aí eu teria que botar um menos aqui também. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu fazer aqui o delta. Deixa eu só fazer o delta para essa equação 4, tá? O delta para essa equação 4, o discriminante da Bhaskara, deixa eu ver, é menos R, S e T. O delta, lembra comigo, né? O discriminante, ele é B ao quadrado, já me perdi. Então é S ao quadrado menos 4 vezes o primeiro coeficiente, que é menos R, vezes o último coeficiente, que é o T. Olha que legal que vai acontecer aqui, pessoal. Então quer dizer que o meu discriminante ele vai ser S ao quadrado, e aí esse menos com esse menos vai virar mais. Então olha só, ao aplicar aqui a fórmula do delta, acabou batendo exatamente com o terceiro item, tá? Quer dizer que isso aqui, na verdade, é o discriminante delta da expressão 4. O que a gente sabe sobre o delta? A gente sabe sobre o delta que quando o gráfico corta 2 vezes o eixo horizontal, o delta é positivo. Se essa expressão é o delta, ela é positiva.
Essa afirmação é verdadeira, portanto. E se essa afirmação é verdadeira, nós temos um problema aqui com o terceiro item, nenhuma alternativa está certa. E então por isso essa questão precisa ser anulada, tá, pessoal? Tá com problema a questão, né? Não temos como julgar, não tem alternativa certa para ela. Tudo bem? Vamos então para a questão número 29. Aqui, vejamos. Considere a figura a seguir, essa composição de figuras, né? Sabe-se que, vamos ver as informações, MNST, vamos achar isso, MNST e NPQS são quadrados. E, bom, como eles compartilham o lado NS, eles são quadrados congruentes, eles têm o mesmo lado. MS, que é essa diagonal, ela vale 4 raiz de 2. Daqui a gente já tira bastante informação. Porque aí, bom, tu lembra comigo que diagonal de quadrado, ela é sempre lado do quadrado vezes raiz de 2. Se a diagonal mede 4 raiz de 2, é porque o lado do quadrado é 4. Então isso é 4, isso é 4, isso é 4... NS é 4, NP é 4, PQ é 4, SQ é 4, tá? Ganhamos essa informação aí. O que mais? A medida do ângulo UQS, vamos ver onde é que está isso? UQS, esse ângulo aqui, é 15 graus. Beleza. Os pontos MU, S e R estão alinhados. Deixa eu achar eles. M, U, S e R estão alinhados. Certo, muito bem. E aí nós temos aqui esse ângulo reto, né? E claro, como essa figura é um quadrado, temos vários outros ângulos retos presentes nela, né? Muito bem, vamos ver o que mais que a gente consegue então identificar aí de informação. Esse ângulo de 15 graus, ele pode nos ajudar, né? Vamos ver se a gente consegue construir mais ajudas com ele. A gente consegue perceber, claro, esse ângulo é um ângulo reto, portanto esse ângulo aqui vai ter que ser 75 graus para que nesse triângulozinho, né, aqui tenhamos, né, os ângulos somando 180. Isso faz com que esse ângulo aqui seja 105, certo? 105. Esse aqui é 45 e esse aqui também é 45. 45 mais 105, 150, então esse aqui é 30. Interessante esse ângulo aqui ser 30, isso ajuda bastante. Faz com que todo esse outro ângulo aqui seja 60 e, portanto, esse de baixo tem que ser 45. Deixa eu ver se eu tenho essa figura numa tela aqui novamente. Não tem. Mas aí eu tenho então que esse triângulo aqui, deixa eu desenhar ele mais para cá então, né? O triângulo onde esse é S, isso é Q e isso é R, ele me deu esse ângulo reto e nós captamos que esse ângulo era 45. Isso faz com que esse ângulo seja 45 também. Nós sabemos que isso aqui é 4, mas isso é uma diagonal. Então a gente pode usar essa relação e descobrir quanto que valem os lados. Vamos fazer isso na próxima tela. Então eu tenho um triângulo, retângulo, isósceles, onde isso é x e isso é 4. Posso usar até Pitágoras, se vocês quiserem. Ó. Por Pitágoras eu tenho aqui x ao quadrado mais x ao quadrado, catetos, é igual a 16. 2x ao quadrado é igual a 16. Passo 2 dividindo, extrai a raiz quadrada. No caso aqui vai dar apenas para simplificar a raiz para 2 raiz de 2. Então eu consigo descobrir que essas medidas aqui, né, RQ e RS, ambas medem 2 raiz de 2. Tem que cuidar que a figura já está muito rabiscada, né? Bom, o que ele quer da gente? Deixa eu ver. A1 é a área do triângulo SRQ. Perfeito, já podemos calcular a área desse triângulo, a gente já tem informação suficiente. A2 é a área do triângulo URQ. Cadê ele? URQ. Bom, aí nós temos que pensar um pouco mais ainda, né? Porém, no triângulo URQ, nós temos os ângulos que vão nos ajudar muito. Quer ver? Ó? Vamos pegar o triângulo URQ. Tá? Ele está desenhado assim, o triângulo URQ. Tá? Só que a gente conseguiu essa informação agora há pouco. Essa informação aqui, ó, é 2 raiz de 2. E a gente também conseguiu a informação de que esse ângulo aqui é 60 graus mais cedo, quando a gente foi trabalhando os ângulos ali do problema. Isso faz com que esse ângulo seja 30. Isso facilita muito a nossa vida. Se eu quero a área desse triângulo, seria legal ter um cateto e o outro também, porque daí eu uso os catetos como base e altura.
Então, para eu ir atrás desse valor aqui, vamos chamar ele de y, eu vou usar tangente. Quem sabe vamos usar aqui a tangente de 60, ó, usando esse ângulo. Tangente de 60, pela fórmula, é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas pela tabela, a tangente de 60 ela vale raiz de 3. Então eu estou com y sobre 2 raiz de 2 é igual a raiz de 3. Se eu passar para lá multiplicando, y vai dar 2 raiz de 6. Aqui então o meu y, né? E aí agora eu tenho como calcular a área desse triângulo aqui, né? Do triângulo URQ. Então vamos lá. Bom, a área 1 que ele me pediu é para esse primeiro triângulo, né? Esse aqui, ó, tá? Que tem catetos iguais e medindo 2 raiz de 2 cada cateto. Então, para a área A1, eu vou fazer base, que é 2 raiz de 2, vezes a altura, dividido por 2. Tá? Olha só o que eu vou fazer que legal. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, quando eu multiplico essas raízes, dá 2. E vai cancelar com 2 lá de baixo. Só sobrou os outros 2 ali, deu 4. Para a área A2, que refere-se ao outro triângulo que nós acabamos de identificar, vou fazer base vezes altura, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Aqui eu vou simplificar, de repente, deixa eu ver, 2 daqui com 2 daqui. Ficou 2 raiz, e aí as raízes se multiplicam, raiz de 12. Só que a raiz de 12 eu posso simplificar para 2 raiz de 3. Então isso aqui vai dar 2 que multiplica 2 raiz de 3. Então isso aqui está dando 4 raiz de 3. Beleza. Está aqui a área 2. Bom, então a área 1 ficou igual a 4. E a área 2 ficou igual a 4 raiz de 3. Confirmando aqui, ok? Agora vamos ver a pergunta. A pergunta é o valor de A1 sobre A2. Então, A1 sobre A2 é colocar na razão, né? A1 sobre A2. De cara já sai um cancelamento. Só anotar aqui o que a gente está fazendo. Daí ficamos com 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, como é o costume, né, nas questões, ficamos com raiz de 3 sobre 3. Tá aqui então a nossa resposta definitiva, que nas alternativas está ali na letra B, gabarito da questão número 29. Essa questão sem problemas, mas é uma questão difícil, né? Exige que a gente esteja muito atento aí às propriedades, tanto da geometria plana, quanto também da trigonometria, um pouquinho aí por conta dos ângulos. Vamos para a questão número 30. Muito bem, questão número 30. Um artista plástico providenciou uma peça de decoração com características matemáticas, conforme representado no croquis a seguir. Aí nós temos aí uma figura bem, né, complexa. Aparentemente nós temos aí semicírculos, um grande círculo e um octógono regular. Vamos observar aqui agora as certezas que a questão nos dá, né? Considere que OA, cadê o A? Tá aqui. OA, né, é um raio do círculo grandão. OB, OC, OD até OH, né? Quer dizer, do O até qualquer um desses pontos aqui, que são pontos da circunferência grande, todos eles serão chamados de R, quer dizer, o raio grande, o raio do círculo maior. Os arcos de circunferência, né? Nós temos os arcos aqui, ó, AB, BC, CD até HA. Ora, olha que interessante isso, ora tem centro no ponto médio de cada uma das cordas. Cadê as cordas? Né? As cordas AB, BC, estão aqui as cordas, tá? Ponto médio, tá aqui. Bom, então ele está se referindo a esse arco aqui, ó, porque para ele ter centro ali, então é esse arco, tá? Que tem esse centro. Mas também nós temos esse outro arco AB, que também é um arco AB. Só que esse outro arco, ele pertence à circunferência, então o centro dele é o O. É isso que está sendo dito aqui, tá bom? É para usar nesse exercício o arredondamento π igual a 3 e raiz de 2 igual a 1,4 e queremos chegar ao que já era esperado, né? Na área achurada, na área acinzentada, né? A área mais escura. Precisamos de uma estratégia para chegar nessa área. Então, a gente pode desenvolver a seguinte estratégia. Nós podemos perceber que a área de um desses paraquedas que nós temos ali, tá? A área de um deles, ela é igual à composição da área de um triângulo
estou falando desse triângulo aqui, por exemplo, tá? Que aparece 8 vezes o mesmo triângulo, juntando com a área de um setor e formando ali uma casquinha com um sorvete em cima. Então, junta com a área de um setor circular. Na verdade, é um semicírculo, né? É metade de um círculo. Mas aí tira dessa composição, dessa junção, que é a bolinha de sorvete, tira daqui o que tu não quer. O que tu não quer? Tu não quer, na verdade, é todo esse setor do círculo grande, que nada mais é que 1/8 do círculo grande. Tá? Então, vai tirar esse setor. Então, triângulo mais semicírculo menos o setor me dá um paraquedas. Como é que eu vou fazer a área total? A área total é só fazer 8 vezes a área do paraquedas. Então aqui eu tenho uma estratégia de como trabalhar essa questão. Agora vamos em busca desses 3 personagens aqui, que eu preciso deles para conseguir compor o meu cálculo básico. Bom, o triângulo, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que perceber que como essa figura aqui é um octógono regular, a figura A, B, C, D, E, F, G, H, o ângulo cêntrico, que é esse ângulo aqui que surge, né, nesse momento aqui, por exemplo, ele vai ser 360 graus, ângulo completo, dividido por 8. Então ele vai ser 45 graus. E perceber que isso é R e isso é R também. Bom, eu vou fazer então aqui, para achar a área desse triângulo, eu vou usar uma fórmula bem tranquila, bem conhecida de quem estuda para essas provas, né? Que é a seguinte fórmula. Área de um triângulo, digamos um triângulo com lados A e B e um ângulo alfa entre eles, a área pode ser calculada multiplicando esses dois lados, dividindo por 2 e multiplicando por um seno do ângulo entre esses dois lados. No nosso problema, essa fórmula fica traduzida assim, ó. Vou multiplicar os dois lados, vai dar r ao quadrado, vou dividir por 2 e vou multiplicar pelo seno do ângulo que se formou entre eles, que a gente acabou de discutir, que é 45 graus. Então, eu estou chegando em r ao quadrado sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu estou chegando em 1,4 r ao quadrado sobre 4. Né? Dá para dar uma melhorada nisso aqui, mas eu até vou deixar assim por enquanto, eu tenho uma ideia melhor para mais tarde. Bom, outra coisa que eu preciso calcular é a área do semicírculo, porém eu não tenho o raio dele, né? Deixa eu voltar na outra figura e te mostrar que quando eu falo do semicírculo, o centro dele está aqui, portanto isso é o diâmetro, portanto esse pedacinho é o raio que eu vou chamar de Rzinho por enquanto. Mas antes de chegar nesse Rzinho, eu vou fazer o seguinte caminho. Eu vou perceber que o triângulo que nós acabamos de analisar agora há pouco, eu não conheço a medida desse lado, eu posso chamá-la de x. E eu vou poder usar a lei dos cossenos para buscar aquele x que seria a corda AB. Então nós vamos fazer aqui uma lei dos cossenos, tá? Precisamos então do raio. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos esse triângulo aqui, onde isso é R e isso é 45. Eu vou chamar todo esse lado aqui de x, mas perceba que o x na verdade ele é composto por 2 vezes de R. Vamos deixar o R para depois, o Rzinho, vamos atrás do x por lei dos cossenos. A lei dos cossenos vai nos permitir dizer o seguinte, né? Vou enunciar aqui a fórmula, aproveitando para revisar contigo. O quadrado do x é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. E agora vamos melhorar isso aqui. Então aqui eu tenho 2 vezes de r ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes r ao quadrado vezes, né, o cosseno aqui. Aí eu vou poder simplificar nesse caso. Aí eu vou ter 2r ao quadrado menos raiz de 2r ao quadrado. Eu vou poder colocar o r ao quadrado em evidência se eu quiser, multiplicando 2 menos raiz de 2. Esse é o meu x ao quadrado, mas eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então, vamos continuar aqui do ladinho. Passa a raiz, eu tenho a raiz quadrada de r ao quadrado que multiplica 2 menos raiz de 2. O r ao quadrado pode sair, vai ficar r,
que multiplica raiz de 2 menos raiz de 2. Mas não é o x que eu quero, né? O x aqui eu concluí. Vamos agora para o rzinho. Lembra que o rzinho, ele é a metade do x. Então o rzinho é a metade do x. Pronto, está aqui o rzinho. Tudo isso para quê? Para conseguir calcular a área do setor circular. Então agora nós vamos calcular a área do setor circular. O que é isso? É metade de π vezes raio ao quadrado. Só que o raio no caso é o rzinho, né, galera? Deixa eu pegar uma tela nova aqui. Então para eu calcular a área do semicírculo, eu tenho que fazer meio vezes π vezes rzinho ao quadrado. O que era o rzinho ao quadrado? Era r sobre 2 que multiplicava essa raiz. Então todo isso aqui é o rzinho, ele tem que elevar ao quadrado. Então isso aqui está dando π sobre 2, vai multiplicar R2 sobre 4, porque eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado, mas quando eu levar a raiz ao quadrado, ela vai simplesmente cortar, certo? Aí eu vou ter πr ao quadrado sobre 8, e aqui eu vou ter 2 menos raiz de 2. Bom, vamos dar uma melhorada nisso, porque na verdade raiz de 2 a gente sabe que é 1,4 nesse exercício, e π é 3. Então eu estou aqui com 3r ao quadrado sobre 8, pode botar assim se quiser. E 2 menos raiz de 2 é 2 menos 1,4, que é 0,6. Então dá para dizer que isso aqui é 3 vezes de 0,6, é 1,8r ao quadrado sobre 8. Ficar sobre 8 é legal, porque lá no final do exercício a gente tem que fazer vezes 8, né? E aí vai cancelar esse 8 aqui. Vamos ver o que está faltando para a gente? Está faltando para a gente a área do setor circular. Essa, na verdade, é a mais rápida. Porque a área do setor circular, o que vai acontecer com ela? É 1/8 da área do círculo grandão, e o círculo grandão tem raio R. Então, para a área do setor circular, é muito rápido, né? O setor circular, aquele bem grande, né? Uma fatia de pizza, é π vezes r ao quadrado sobre 8, ou trocando o π por 3, 3r ao quadrado sobre 8. Reparem que a área do setor circular ficou sobre 8, e a área do semicírculo também ficou sobre 8. Então, uma ideia interessante é a gente voltar na nossa área do triângulo, a primeira que nós calculamos aqui, e multiplicar por 2 em cima e embaixo. Assim podemos escrever ela como 2,8r ao quadrado sobre 8. Aí fica todo mundo sobre 8. Aí fica bom de trabalhar. Lembrando da nossa estratégia lá na primeira tela, que era fazer triângulo mais semicírculo menos setor. Triângulo mais semicírculo menos setor. Então, triângulo, 2,8r ao quadrado. Vamos voltar para a estratégia, né? Que vai nos levar para o paraquedas ali. Triângulo, 2,8r ao quadrado sobre 8. Mais semicírculo, que está aqui, 1,8r ao quadrado sobre 8, menos setor circular, 3r ao quadrado sobre 8. Então dá para botar o 8 uma vez só e fazer as contas. 2,8 mais 1,8 acaba dando 4,6 menos 3. Tudo isso multiplica r ao quadrado, vou botar uma vez só aqui do lado. Então, a área de um paraquedas aqui está dando 1,6 sobre 8 vezes r ao quadrado. Como a gente quer a área total, a gente tem que multiplicar isso aqui por 8. Então quer dizer que a nossa área total ela é 8 vezes a área do paraquedas, como a gente ensaiou na primeira tela. Vai cancelar com 8 lá de baixo, como eu já tinha, te avisado. A área total, então, ficou 1,6r ao quadrado. Ufa, que questão trabalhosa, hein, gente? Mas aqui está a resolução dela, portanto, nas alternativas, a nossa resposta é a letra B. Eita, vamos para a próxima. Questão número 31. Um monte de retas se cruzando, mas aparentemente paralelismo aí entre as retas A, B, C, D. Tales é o que vem na minha cabeça, né? Teorema de Tales. Observe a figura a seguir, tá lá. Nela, as retas A, B, C e D aqui acabou aparecendo duas vezes, né? Não precisava disso então, porque a gente já tem aqui a informação de novo. Nessa figura, as retas A, B, C e D são paralelas.
e são cortadas, né, interceptadas pelas retas transversais R, S e T. Podemos identificar tudo isso na figura. Assim, as medidas dos segmentos em centímetros são, e aí tem um monte de informação aqui, né? Vamos jogar para o desenho, e depois a gente tem que chegar em AB mais FH em centímetros e decidir qual alternativa, né? Por qual desses números essa soma é divisível. Tá, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? A gente quer AB mais FH. Então eu tenho que AB é Y, tá dado, cadê? Aqui, Y é uma coisa que eu quero. DE é 4, vamos começar a preencher. 4. HD é 5. BN é 6. Cadê BN? Aqui, 6. BC é 9. Vamos em ordem para a gente não se perder. FG é Z. DI é 2. 2. BP é X. Cadê isso? BP é X. Então, tudo isso aqui é X. Isso quer dizer que esse carinha aqui, ó, ele vai ser X menos 6. Né? O todo menos 6. Certo. CD é 10. Cadê? Tá aqui. CD é 10. GH é M. GH é M. Lembrando que a gente quer FH, né? É importante pra gente FH. Então, tá aqui o FH, né? Z mais M. E MN é 16. MN é 16, obrigando esse carinha aqui a ser 10, né? E aí, então, vamos atrás do que a gente quer. Mas percebam, se A, B, C e D são paralelas, então as transversais vão formar segmentos proporcionais. Existe uma proporção entre os segmentos numa e noutra, contanto que esses segmentos sejam comparados com cuidado, né? De forma organizada. Então, isso é o Teorema de Tales, é a regra de 3. O que a gente pode perceber? Olha a reta T e olha a reta R, que interessante, né? Quando a gente compara a reta T e a reta R, a gente percebe que o segmento da reta R é o dobro do segmento correspondente a ele na reta T. Então, na reta R é o dobro da reta T. Cuidado que a reta R faz assim, ó. Aqui tu vê isso acontecendo de novo, olha aqui, ó. O 10 é o dobro do 5. Então, o 9 vai ser o dobro do M. Quer dizer que o M, na verdade, é 4,5. Já foi uma informação bem útil pra gente. Tá? E o Y é o dobro do Z, né? Então, o Z aqui ele é Y sobre 2, ou, se tu preferir, o Y ele é 2Z. Mas aí não adiantou muita coisa pra gente. Tá. O que mais que a gente vai poder fazer? A gente agora pode comparar R com S. Olha só que interessante. Se a gente comparar R com S, a gente vai conseguir perceber a proporção entre o 6 e o 9. A gente pode fazer uma regra de 3 bem básica, ó. R com S, tá? 6 está para 9, pode ser. Aí é um pouco perigoso fazer isso, porque tem cruzamento entre as duas. Quem sabe é mais fácil fazer assim, ó, 6 com 10. Trabalhei somente na reta S. Tá? Assim como, na mesma proporção, 9 está para Y, né? 6 com 10, 9 com Y. Simplifico o que der, eu vou simplificar aqui por 2, vai ficar 3 e 5, e aqui por 3, vai ficar 1 e 3. Y vezes 1 dá Y, 5 vezes 3 dá 15, o Y é 15. Lembra que nós tínhamos amarrado antes que o Y é 15, ótimo, isso é maravilhoso, até porque o Y é o AB que a gente quer, né? Porém, também lembra que a gente amarrou que R e T, o segmento da R é o dobro do segmento correspondente na T. Se o Y deu 15, então quer dizer que o nosso Z, que é o correspondente a ele, é a metade disso, é 7,5. Tá? 7,5. Como a gente tem o Z e conseguiu também o M, somando esses dois, como a gente pode ver no desenho, vai aparecer pra gente o FH, que é o que a gente precisa. Então 7,5 mais 4,5 vai dar 12. Certo? 12. Portanto, a soma que estamos procurando é o número 27 e ele é um número divisível por 3. Não é divisível por 4, nem por 7, nem por 11.
Assim, nossa resposta é a letra A. Olha como essa questão é muito mais rápida de fazer, muito mais rápida. Lembra que na tua prova, tu tem que escolher questões mais tranquilas para fazer e deixar para depois, se der tempo, questões mais longas, porque senão tu faz menos acertos do que os teus concorrentes. Dica muito importante aí do teu professor. Vamos então agora para a última questão dessa prova, vejamos o que ela nos oferece. Numa competição de matemática entre as esquadrilhas do Esquadrão Fênix, o atual primeiro esquadrão do CPCAR, havia um desafio entre as duas duplas A e B finalistas. Tal desafio consistia, então eram duas duplas, né, 4 pessoas. Tal desafio consistia em escolher uma caixa na qual poderia haver um objeto escondido. Foram colocadas 8 caixas e em apenas uma encontrava-se o objeto desejado. Ganhava o desafio aquela dupla que apontasse a caixa na qual estivesse o objeto. Sabe-se que na competição as duplas alternariam na escolha da caixa. E, caso a dupla errasse, a caixa seria eliminada, certo? Sorteada a ordem de competição, a dupla A vai fazer a primeira escolha e ela errou. A segunda escolha foi feita pela dupla B, que também errou. Lembra que a cada erro, a caixa que foi marcada e estava errada, ela é retirada, né? Então, com 2 erros consecutivos, na terceira rodada sobram 6 caixas, né, para tentar decidir aí. Então a A fez a primeira escolha, errou, a segunda escolha foi feita pela dupla B, claro, também errou. No entanto, a dupla B foi a vencedora do desafio, que só aconteceu na última caixa restante, certo? Então foram errando, e aí na última a B então acertou. Em relação à probabilidade de cada dupla ser vencedora, questão de probabilidade, né, chance do desafio, no momento de escolha da caixa, é correto afirmar que a maior probabilidade de acerto que a dupla A teve numa de suas escolhas foi menor que 40%. Bom, essa é uma questão então que a gente vai ter que fazer com cuidado aqui, né? Vamos ver a letra A. A maior probabilidade de acerto que a dupla A teve em uma das suas chances. Bom, como é que foram as chances da dupla A? Na primeira vez, a chance dela era 1/8. Então, 1/8 significa 0,125 significa 12,5%. Aí depois a A foi jogar de novo quando tinham 6 caixas, né? E 1/6 é 0,18%, se eu não me engano. Vamos fazer uma divisãozinha rápida aqui. Dá 1, sobra 4, é 0,16%, né? Aqui dá um periódico. Então isso aqui é 16,6 periódico por cento. Tá aumentando, né? Depois quando a A jogou de novo, é quando tinham 4 caixas. Então nesse momento a chance dela era 1/4, que é 25%. E na última rodada que a A jogou, aí a probabilidade dela foi para 1/2, que era 50%. Bom, então a maior probabilidade que ela teve foi essa, não essa. Então a letra A está errada, tá, galera? Letra B. A probabilidade de acerto da dupla A na sua terceira escolha, que é essa daqui, ó, terceira escolha, foi maior que 15 e menor que 17. Não, não é verdade. Na terceira escolha a probabilidade foi 25. Tá bem errado isso aqui. Letra C. A probabilidade de acerto da dupla B era sempre o dobro da probabilidade de acerto da dupla A, se consideradas as 2 escolhas consecutivas. Vejamos se isso é verdade. Quando começou, a chance da A era 1/8 em relação à chance da B, que era 1/7. Mas 1/7 não é o dobro de 1/8, não. Então tá falsa essa alternativa aqui, tá? E a última, que tem que estar correta, vamos ver se está certa ela. A terceira maior probabilidade de acerto da dupla B foi de 20%. Vamos ver as probabilidades de acerto da B, né? Na primeira jogada era 1/7, porque tinham 7 caixas. Na segunda jogada da dupla B era 1/5, e isso aqui é 20%. Né? Isso aqui é menor que 20%. Na terceira jogada tinham 3 caixas, né? Então isso aqui está dando 33%.
0,3 periódico por cento. E na quarta e última jogada só tinha uma caixa, então a chance era 100%. Bom, se a gente considerar as probabilidades da B, essa daqui foi a primeira maior probabilidade que ela teve. Em ordem, né, do maior para o menor, essa é a primeira, né, da ordem. A segunda maior probabilidade que ela teve foi aqui, né? Essa é a segunda maior probabilidade que ela teve de acerto. E dentre as probabilidades que ela teve, essa daqui é a terceira maior. Então tá certa a letra B, certinho. Essa é a terceira maior probabilidade de acerto que a dupla B teve. Letra D tá certa. Questão bem exigente sobre o conceito de probabilidade aí e interpretação dessa situação, problema que foi dada para ti. Fechamos por aqui mais uma correção. Prova da EPICAR, tá corrigido aí para ti. Revisa, revê esse vídeo. E não esquece de compartilhar com os teus amigos esse vídeo. Te inscreve aqui no nosso canal, ativa o sino para receber as atualizações. Curte, compartilha, comenta, interage com a gente. Valeu, até a próxima. Tchau!